Nós estaremos dando continuidade nesta manhã. Como eu havia falado, toda a Escritura ela tem o poder, ela tem a autoridade de transformar vidas em todas as épocas em que ela é aplicada. Porque esta palavra não é uma palavra comum, esta palavra é uma palavra de autoridade. Esta palavra é uma palavra divinamente inspirada. É o único livro que, quando você o lê, o autor está presente, explicando entre as entrelinhas e a cada ponto em que se segue na busca do conhecimento, aleluia, a compreensão daquilo que Deus tem para revelar ao seu povo. E nós entendemos que tudo na vida ele tem um começo e tem um final. Todos nós temos um início e um dia teremos a oportunidade de terminarmos tudo aquilo que iniciamos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar o livro do Gênesis, o livro do princípio, apresentando de forma categórica algumas informações do início de todas as coisas estabelecido por Deus e também sobre as ações iniciais dos homens que se distanciaram do propósito original de Deus. Mas nós também encontraremos na Bíblia o livro do Apocalipse, aonde nele nós conheceremos o final de todas as coisas, o término de todas as coisas na terra, assim como também o início de um novo céu e de uma nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para o princípio, eu consigo identificar que Deus, Ele dá início a um projeto que irá ser estendido a pessoas de todas as épocas, de todas as eras. Mas nós temos por base informações que muitas das vezes o começo não foi como deveria, ou não se iniciou como assim deveria ter sido iniciado. O Gênesis é algo que traz para nós algumas revelações de início e situações que resultaram no presente momento que nós estamos passando, e em uma resposta de mediação para um futuro distante que Deus havia reservado para resolver todo o problema. De repente, quando eu olho para o livro do começo, o Gênesis, eu encontro Deus plantando um jardim, fazendo um ambiente em que Ele pudesse ter um relacionamento, em que Ele pudesse ter uma comunhão, em que Ele pudesse ter ali a liberdade de desfrutar juntamente com a criação que Ele fez segundo a sua imagem e semelhança, dias de grande alegria. Deus, Ele plantou um jardim no começo, e quando Deus, Ele plantou esse jardim, Ele depositou dentro do jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Então Ele coloca dentro daquele jardim quem Ele achava de direito de desfrutar daquilo que Ele tinha para oferecer. Mas a Bíblia diz que no começo esse paraíso, esse jardim foi perdido. Esta oportunidade de estar no centro da vontade de Deus foi perdida, porque Deus plantou para o homem não soube lidar com aquilo que Deus havia preparado para ele, e então o começo foi de perca. O homem não está mais dentro do lugar que Deus havia reservado. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada em Apocalipse, eu vejo Deus restaurando este ambiente para a sua criação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando eu olho para o Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7, a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deus está dizendo, se o começo foi a perca do ambiente santo preparado para o homem, Deus em Apocalipse, Ele revela a restauração desse ambiente, aleluia, porque Deus ainda continua acreditando na minha e na sua pessoa para herdar este lugar que Ele está preparando, que é o paraíso de Deus. É a nossa esperança. O começo não foi um começo agradável, o começo pode ter sido de perca, mas o Senhor restaurou esse ambiente, segundo o livro do Apocalipse, e ali você irá comer da árvore da vida que está no meio desse paraíso. Quando eu olho para o começo, o princípio, o Gênesis, nós encontramos o homem que Deus colocou dentro do jardim pecando, aleluia, e sendo banido do ambiente em que Deus havia reservado. Gênesis 3:23 diz, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomada. O homem agora é banido desse ambiente no começo. O homem agora perde o direito de estar no centro da vontade de Deus. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, mesmo sabendo que o homem perdeu o direito, no Gênesis, no princípio de todas as coisas, de estar na onde Deus haveria de preservar de forma contínua todas as famílias da terra, ao ponto de Deus ter que estabelecer um novo concerto, uma nova promessa, que nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 12, que Ele faz a Abraão uma nova promessa, dizendo, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e farei de ti grande nação, e bendita será todas as famílias da terra, em ti, porque o projeto original era que de Deus partisse todas as famílias da terra e fossem benditas no nome dEle. Mas o homem foi banido desse ambiente. O homem perdeu o direito de estar nesse ambiente. Aleluia. Mas quando eu olho, aleluia, para o livro do Apocalipse, aleluia, o homem que não pecou, ele será coroado pelo Senhor, aleluia. Apocalipse capítulo de número 2 e versículo 10, a parte B do versículo diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquilo que o homem perdeu, aquilo que o homem deixou, aquilo que o homem, sem pretensão no resultado final da causa e o resultado, havia sido banido, Deus agora está dizendo, vou restaurar. Estou eu restaurando, estou eu fazendo uma nova aliança com este homem, com esta mulher, com esse que herdarão a vida eterna, e darei a ele a coroa. Se ele foi banido, agora ele será coroado, porque Deus tem a autoridade para coroar aquele quem Ele quer. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro do princípio de todas as coisas, nós encontraremos Deus, aleluia, fazendo uma promessa. Por que que Deus vai fazer uma promessa? Porque nós vamos entender que pela promessa feita por Deus, havia uma necessidade de redenção, de alcance, de uma ação contra uma atitude negativa gerada pela desobediência. Nós encontraremos em o livro do começo, Deus fazendo uma promessa, Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, a Bíblia diz que Deus falou, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus agora está fazendo uma promessa, que aqueles que havia persuadido dentro do jardim do paraíso que Ele havia estabelecido,
e que Ele vai restaurar, segundo Apocalipse, do homem que foi banido no princípio do Gênesis, aleluia, e que será coroado pela fidelidade em Apocalipse. Assim também a promessa que Ele fez para aquele que se levantou ante o projeto e se opôs ao projeto dele, Ele vai dizer em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-se por 1000 anos. Se você prestar atenção, tudo aquilo que foi estabelecido no começo e que teve um resultado diferente daquilo que Deus havia determinado, ou que nós entendemos que seria a vontade de Deus, Deus estabeleceu no final o resultado positivo para corrigir uma situação que não ocorreu conforme pelo entendimento deveria ter sido. Não é diferente na sua e na minha vida. O começo, muitas das vezes, da nossa história nos leva a tomarmos decisões que irá fazer-nos com que pareçamos irreconciliáveis, sem solução, sem uma capacidade de dar continuidade naquilo que Deus um dia confiou, quem sabe, na sua mão. Quem sabe você se acha incapaz no começo de constituir uma família. Quem sabe você se acha incapaz no começo, aleluia, de ser alguém que possa fazer a obra, que pode fazer a obra do Senhor. Quem sabe de ser um missionário, você diz: eu não consigo, eu acho que eu não tenho esse dom, eu acho que eu não tenho esse chamado. Mas o Senhor deu uma ordem, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aleluia. Ele está dizendo: olha, o começo é necessário pregar, mas o resultado final será a vida eterna. Quem sabe o seu começo não foi algo que agradou nem você e nem aqueles que estavam sobre a sua volta, mas Deus está preparando um final lindo para a sua vida. Deus está preparando algo extraordinário para fazer através de você. Quando eu olho para o livro do Gênesis, eu vejo a serpente vencendo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa serpente, ela tinha liberdade, e com a sua astúcia ela persuadiu a mulher, que persuadiu o homem, e assim nós entendemos o que aconteceu na história. Ela pode até ter sido, aleluia, vitoriosa no começo, mas o livro de Apocalipse, a Bíblia diz no Apocalipse capítulo 20, versículo 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aleluia, glória a Deus por isso. Tem gente que acha, por assistir filmes, séries, acha que o diabo ele vai governar, sentar num trono no inferno. Isto é mentira. Ele também será atormentado juntamente com o falso profeta, juntamente com a besta e todos aqueles que negaram a fé, ou melhor dizendo, vamos melhorar isso, negaram a graça de Deus que é oferecida. E diante desse propósito eu consigo entender que no começo ela poderia até ter tido êxito, aleluia, mas no final ela será derrotada, porque maior é o Deus que nós servimos. Então maior é o Deus que tem autoridade sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua chamada, sobre a tua vocação. Então confie. Não deu certo no começo, mas vai dar certo no final, porque a última palavra é do Senhor. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou no intuito de dar à humanidade a oportunidade de ter um padrão de vida abençoado. Ele não só criou, como Ele deu autoridade para a sua criação de dominar sobre tudo aquilo que Ele estabeleceu.
É bem verdade que Deus ele criou o mundo. E o mundo hoje, nós entendemos que jaz do maligno. E nós entendemos que há uma necessidade intensa de buscarmos a face adorada de Deus. Por quê? Porque se no princípio o mundo que foi criado hoje está corrompido pelas práticas das obras da carne, a Bíblia diz que o mundo será aperfeiçoado no futuro. Apocalipse 21, versículo 1 e 2 diz: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha que coisa extraordinária. Não deu certo no começo, mas vai dar certo no final, porque a autoridade de Deus é superior, a autoridade de Deus é soberana, a vontade de Deus sempre prevalecerá. Entenda que nós não nascemos conhecendo todas as coisas, nós somos aperfeiçoados pelo aprendizado que nos é oferecido. Pastor Napoleão Falcão, ele diz que há 3 tipos de conhecimento. O primeiro conhecimento que ele diz é o conhecimento herdado. O segundo conhecimento é o conhecimento pesquisado. E o terceiro conhecimento é o conhecimento revelado. O conhecimento herdado é aquele que você adquire dos seus pais, dos seus líderes, que tiveram uma experiência no passado e transmitiram para você acerca daquilo que vivenciaram. O conhecimento pesquisado é aquelas pessoas que tiveram a capacidade de ter a revelação de Deus e deixar escrito, para ele foi revelação, para você é uma pesquisa. Mas tem coisas que Deus revelará para você e dará para você, e você fará desse um conhecimento de uma herança para uma próxima pessoa, ou a fonte de pesquisa para alguém. Então saiba de uma coisa a respeito do conhecimento: aquilo que você tem no princípio não pode definir aquilo que Deus tem preparado e reservado para você no futuro, porque é dessa maneira que Deus trabalha, é dessa maneira que Deus age. Quando eu olho para o princípio de todas as coisas, Gênesis 6:17, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que habita, toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Deus em um princípio decidiu dar cabo de toda a humanidade. Por quê? Por causa das suas práticas, por causa da sua conduta, por causa da sua postura mediante ao processo que ele havia estabelecido. E Deus, vendo a degeneração da humanidade, e eu faço uma pergunta: se Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu toda a humanidade, porque bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Sodoma e Gomorra tinham uma prática totalmente reprovada aos olhos do Senhor, e Deus destruiu. Aí eu trago para a nossa atualidade hoje, como a nossa sociedade tem caminhado. Cada coisa que você consegue ver, que você diz assim: isso não é possível. Não é possível que alguém decidiu estabelecer isso como uma regra, como uma via de fato, algo que tem que ser feito, realizado pela humanidade. Por que que está desse jeito? Porque o princípio do homem é o erro, porque o princípio fala de natureza, e a natureza do homem é caída e pecadora, mas o final do homem fala de redenção, de um novo céu, de uma nova terra, de um novo corpo incorruptível, de algo melhor e aperfeiçoado por Deus. Mas para isso, temos que ser fiéis na terra, temos que ser fiéis ao propósito de Deus que Ele estabeleceu conosco na terra. Há uma necessidade urgentemente de nos atentarmos para o que está por vir. O que está por vir é o final, o término. Aleluia! E desta maneira nós teremos a certeza e a percepção de que aquele que for fiel até lá, aleluia, receberá da parte de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho para o começo, em meio à situação do capítulo 6, versículo 17, que Deus estabeleceu como forma de julgamento para a humanidade, Deus decide mandar Noé construir uma arca. E essa arca a qual Deus vai estabelecer será para salvar os fiéis da terra. Aleluia. E para ser salvo, em Gênesis 6,18 a Bíblia diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança, isto é, com a família de Noé. E entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Deus decide fazer na terra, em meio a todo o processo de degeneração da humanidade, uma caixinha de madeira, se posso dizer desta forma, me permita com todo respeito, e depositar dentro desse lugar a família de Noé. Só que quando eu olho para o Apocalipse, aleluia, a família de Deus, ela vai entrar no céu, aleluia. E não é uma caixinha não, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, aonde aquilo que é visto não pode ser relacionado com palavras do que lá existe. Porque a Bíblia vai dizer: ao que vencer, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então o que Deus está reservando para mim é algo que me fará permanecer. Você já prestou atenção no versículo 12, onde ele vai dizer: ao que vencer, do capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse, farei coluna. O que é coluna senão algo permanente e estruturado? Deus está dizendo: é estrutura permanente que farei de ti e da sua família do céu. Não é só uma caixinha não, é algo extraordinário, é novo céu, é nova terra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontrarei o homem tendo a necessidade de retornar ao pó, porque do pó veio. Gênesis 3,19 diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e do pó tornará. Aleluia. O salário do pecado é a morte, e o resultado da morte é voltar ao estado natural da matéria que fora criada. Mas quando eu olho para Apocalipse, aleluia, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte, aleluia. Essa é a minha esperança, essa deve ser a sua esperança, aleluia. Porque o dano da segunda morte é ser lançado, porque se você ler em Apocalipse capítulo de número 20, aleluia, na continuidade dele você vai encontrar o resultado daquele que será lançado no lago de fogo. E a Bíblia confirma lá dizendo que o dano da segunda morte é a condenação ao lago de fogo. Então Deus está dizendo pela palavra dele que você não será condenado com o diabo, Satanás, com a besta, o falso profeta, e muito menos com os infiéis da terra. Deus está dizendo que ele tem um novo céu, uma nova terra para você, algo extraordinário. E ainda que você tombe na terra com a sua matéria física, naquele grande dia Deus te ressuscitará primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados, aleluia, e Deus nos receberá com ele para desfrutarmos do tribunal e das bodas do Cordeiro, aleluia. Quando eu olho para a Bíblia, no começo,
Gênesis, o cordeiro vai morrer no lugar de Isaque, como forma de manter Isaque vivo. Gênesis capítulo 22, versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelo seu chifre no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu no holocausto em lugar do seu filho. A Bíblia diz que Deus providenciou um sacrifício no lugar de Isaque. Mas quando eu olho para o Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Aleluia! E ele vai abrir o selo, e virá tudo aquilo que o homem então rejeitara da parte de Deus, sofrendo como ato consequencial de suas ações na terra. Aleluia! Eu quero dizer para você nesta manhã, no nome de Jesus, que Deus está estabelecendo em você uma aliança matrimonial. Sabe por quê? Porque no princípio, aleluia, o casamento de Isaque e Rebeca tipificava o casamento de Cristo e a igreja. Então, no final, saiba de uma coisa, que Deus está querendo ter um relacionamento com você. Ele quer restaurar a aliança, Ele quer restaurar o compromisso. E eu quero dizer para você uma coisa nesta manhã: não importa como você começa, e sim como você vai terminar. Aleluia. Porque o nosso início, muitas das vezes, é a imaturidade, e os nossos atos são pela nossa imaturidade. Mas no meio, no processo, Deus está te aperfeiçoando e amadurecendo. Aleluia. Deus está fazendo de você uma nova criatura. Aleluia. Coisa velha é passado, eis que tudo se fez novo. Deus está fazendo em você, aleluia, uma nova história de vida, de vitória e de vida eterna. Aleluia. Quem sabe o seu começo foi de erro, mas o seu final será o crescimento com a correção deles, e será vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração nesta manhã, e eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi concedida. Vamos ouvir um louvor, mais um louvor com a irmã Gabriela, e logo em seguida nós estaremos dando continuidade